Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marina Faraulo. Eu sou aluna do doutorado do PPG-Zou da UESC. Eu sou orientada pelo professor Mirko Solé e Carla Cassini. E o título do meu projeto de doutorado é Evolução do Comportamento de Corte em Fofomantine. Bem, os anuros, eles possuem diversas interações reprodutivas, sociais reprodutivas, e essas interações, elas têm uma complexidade considerável, né? Ela tem uma diversidade considerável também. E, ao que parece, quando a gente lê na literatura, é que os machos, né? Quem está fazendo essas interações se tornarem, diversificarem, seria, no caso, a tentativa dos machos de evitar poliandria simultânea, né, evitar competição com outros machos durante o momento de fertilizar os ovos, né? E aí as interações sociais reprodutivas dos anuros, elas possuem, são algumas dessas interações sociais reprodutivas, né, como, por exemplo, interação dos machos no sítio reprodutivo, então um macho com o outro interagindo e mantendo espaçamento entre eles. Também pode ser também os próprios comportamentos de corte, né? E esses comportamentos de corte, ele tem também uma complexidade variável. Isso varia de espécie para espécie. Então, esses comportamentos de corte, eles podem variar desde um sinal acústico. Então, o macho ele vai emitir o som primeiro ele vai emitir o som de anúncio e depois, quando ele visualizar a fêmea, ele vai começar a emitir um sinal acústico, um som acústico de corte, né, para a atração dessa fêmea. Ou esse sinal ele também pode ser multimodal, ou seja, os machos eles utilizam sinais de várias naturezas em sinergia para a atração da fêmea. E esses sinais eles podem ser de natureza acústica, visual, tátil ou química. Nem todas as espécies vão utilizar, que têm comunicação multimodal, vão utilizar necessariamente todos esses sinais, né, esses sinais dessas distintas naturezas juntos. Às vezes vai utilizar um sinal acústico mais um sinal visual, ou um sinal acústico mais um sinal químico, tátil e químico. Mas tem realmente também aquelas espécies que vão usar todos esses sinais durante a corte em conjunto, né, agindo em sinergia. E uma dessas espécies que faz uso da comunicação multimodal utilizando todos esses sinais é a espécie de Aplastodisco leucopígeos. Nessa espécie, os machos primeiro eles estão lá vocalizando o canto de anúncio para poder atrair a fêmea até o sítio de reprodução dele. Quando esse macho ele visualiza a fêmea, ele começa a realizar uma série de displays comportamentais para mostrar para essa fêmea o quanto que ele seria um bom parceiro para ela. Então, esse macho ele começa a se locomover em direção a essa fêmea, ele pode se posicionar de frente para a fêmea, como é possível ver, por exemplo, aqui nessa imagem E. E quando esse macho está de frente para a fêmea, nessa espécie, ele realiza sinais visuais, como, por exemplo, piscar os olhos, né? Então, ele pode estar passando algum tipo de informação para essa fêmea quando ele pisca os olhos, e aí esse seria um sinal visual. O sinal acústico já é quando ele visualizou a fêmea, e aí ele muda o canto de anúncio dele para um canto de corte. Então, esse aí seria o sinal acústico, né? Que esse macho está passando informação para essa fêmea. O macho ele também pode tocar a fêmea, como acontece nessa espécie de Aplastodiscos leucopígeos. Ele toca a fêmea com a parte ventral da boca, da mandíbula, né? Ou com as mãos, ou com os pés, e isso tudo é sinal tátil, ele está passando algum tipo de informação para essa fêmea. A fêmea pode estar usando todos esses sinais para adquirir informações sobre a qualidade desse macho. E quando esses machos tocam essas fêmeas, geralmente, quando a gente fala que o macho está passando informação química, está muitas vezes relacionado a glândulas sexualmente dimórficas que os machos possuem, às vezes, nessa região, principalmente abaixo, né, da boca, na parte ventral ali da boca, nessa área da mandíbula, ou nas mãos, por exemplo. E aí, quando ele toca essa fêmea, ele pode estar passando algum tipo de sinal químico para ela, e geralmente, quando a gente fala de comunicação química que está acontecendo numa espécie,
dentro de Kofomantini está relacionado a glândulas sexualmente dimórficas em áreas do corpo do macho que ele está utilizando para tocar a fêmea. Então, esses são os sinais, né, que os machos podem usar para passar informações para as fêmeas durante as interações sociais reprodutivas. Além disso, a corte, né, ela é um comportamento estereotipado e relativamente mutável. E justamente por conta dessa natureza, desse comportamento, eles servem, né, inclusive, no rol de características para definir uma unidade taxonômica. E em relação a isso, como ele faz parte, né, do rol de características para definir unidade taxonômica, esses dados eles podem ser usados, inclusive, para tentar entender como estão ocorrendo as relações intra e interespecíficas dentro de um dado grupo. Como, por exemplo, pode ser feito com espécies de Kofomantini, né, que é uma subfamília que, apesar de estar sendo super estudada nas últimas 2 décadas, está passando por um processo de revisão taxonômica intenso, principalmente com dados de natureza morfológica e também genética, só que ainda assim tem algumas lacunas para entender como que se deu a diversificação desse grupo. Então, utilizar o comportamento de corte pode ajudar, né? Utilizar esses dados de corte, né, como um fenotípico, pode ajudar na elucidação, né, de alguns desses problemas que se tem em relação à diversificação do grupo de Kofomantini, da subfamília Kofomantini. Então, vamos à apresentação de Kofomantini. Kofomantini é uma subfamília de Lidae, que é a mais diversa, na verdade, apresenta 187 espécies, o que representa cerca de 25,5% dos ilídeos. Ilídeo é composto por 6 subfamílias, e só Kofomantini representa 25%, né, de toda a diversidade de espécies que tem dentro de Ilídeo. Kofomantini é uma subfamília que que tem suas espécies divididas em 7 gêneros, sendo ele Ila, que só na verdade uma espécie, que é Elanicefore, Apostodiscus, que tem 15 espécies, Boana, que tem 95 espécies e é o gênero mais diverso de Kofomantini, Boquemonoila, que tem 32 espécies, Ilocirtus, que tem 37 espécies, Nisioila, com 6 espécies, e Nesoroila, com apenas uma espécie. Dentro da área de distribuição de Lidae, Kofomantini ela se encontra distribuída na zona neotropical, aqui apresentada pelo círculo em vermelho, e o gênero de Ilocirtus dentro dessa área ele se encontra mais a oeste do continente sul-americano, aqui cobrindo áreas da Bolívia, Venezuela, Peru, Equador, isso na América do Sul, e na América Central também se encontra distribuída na Costa Rica, que já está aqui mais nessa pontinha logo depois do Panamá, né? Quanto à Mesoila, apresentada aqui em amarelo, as espécies desse gênero estão distribuídas na Venezuela e na Guiana. E quanto à Nesoroila, a única espécie Nesoroila que existe atualmente, ela se encontra na divisão brasileira no estado de Roraima, na divisão brasileira com a Venezuela, na fronteira, né, com a Venezuela e a Guiana, nos tepuis que tem nessa área. Os tepui, eu não sei se é tepuis, exatamente como se fala, são esses topos de montanha que tem o topo, né, é reto e tem essas laterais, as bordas que são bem íngremes, assim, né, são bem retas. Então, ele é um topo que meio que se acentua, se destaca do restante da montanha. Então, é onde geralmente é encontrada essa espécie, aqui só para poder ilustrar o que é um tepu.
Quanto ao gênero Aplastodiscos, esse gênero se distribui no Nordeste brasileiro, principalmente no Sudeste, e indo até perto ali da divisa com a Argentina, e também no Centro-Oeste brasileiro, mais ali na região de Brasília. Em relação ao gênero Pokermanoila, ele é um pouco mais distribuído do que a Plastodiscos, e aí se encontra tanto no Nordeste brasileiro, Centro-Oeste também, Sul e Sudeste do país. E o gênero mais distribuído de Cofomantini é a Boana, que se distribui pela América do Sul e também na América Central, em países como a Nicarágua e as Grandes Antilhas. Bem, Cofomantini, além de ser a subfamília mais diversa de Cofomantini, com maior diversidade de espécies, também é a subfamília que possui a maior diversidade de modos reprodutivos. Então, dentre os modos reprodutivos catalogados para Cofomantini até o momento, que são 8 tipos diferentes, 7 estão presentes em Cofomantini. O único que ainda não foi visualizado são essas construções de ninhos arbóreos, né? Dentro dessa subfamília. Bem, diante de tudo isso, e nós partimos da hipótese de que a diversificação dos displays realizados durante a corte, ela poderia servir, né, partindo dessa hipótese de que essa diversificação de displays realizados durante a corte pode estar servindo como um mecanismo de fuga dos machos, né, da competição entre os machos pela fertilização dos ovos, minimizando assim a poliandria simultânea durante o processo de acasalamento desses machos, e também partindo da hipótese de que a complexidade atualmente observada no comportamento de corte, ela pode ter íntima relação com a diversificação de modos reprodutivos, uma vez que já foi visto que a diversificação dos modos reprodutivos, ela está relacionada à fuga da poliandria simultânea. Os nossos objetivos, então nós traçamos o nosso objetivo como fazer, né, uma filogenia, fazer filogenia de Cofomantini, com base nos padrões de diversificação dos comportamentos que estão sendo realizados durante a corte das espécies que compõem essa subfamília, com foco nos mecanismos específicos que podem estar levando às mudanças no comportamento de corte dessas espécies. Então, os objetivos específicos são reconstruir a evolução dos comportamentos, né, de corte de Cofomantini, e testar as correlações evolutivas entre os comportamentos que estão sendo realizados durante a corte e locais de deposição e desenvolvimento de ovos girinos, tipo de amplexo, se é oculto, se é exposto, se houver cuidados parentais, né, sem cuidado parental ou não, e as características relacionadas à poliandria, para avaliar se a diversificação do comportamento de corte ela está relacionada com a diversificação de modos reprodutivos e fuga da poliandria simultânea durante a fertilização de ovos, e também para determinar se as transições evolutivas elas são concordantes. Bem, para isso, a nossa metodologia, a princípio, que estou fazendo é coletar da literatura diversos aspectos sobre reprodução das espécies de Cofomantini, e isso envolve os displays que são realizados durante a corte, e aí, né, no caso, se tem corte, nem todas as espécies de Cofomantini têm corte, mas aquelas que têm corte, então, no caso, quais são os displays que estão sendo realizados, se é uma corte menos complexa ou mais complexa, ou seja, com sinal multimodal, né? Se houver sinal multimodal, qual é a natureza desse sinal, se é acústica e visual, se é acústica, visual, química, se são todos, se está envolvendo todos os tipos de sinal que os anuros utilizam, né, para se comunicar durante a corte. Então, esses dados eu estou compilando numa tabela. Também estou coletando dados na literatura sobre os modos reprodutivos e também sobre investimento reprodutivo, que é o que vai ser o representante do grau de exposição à poliandria simultânea dos machos, né? O investimento reprodutivo, no caso,
nem sempre, não, na verdade, não só o investimento reprodutivo, nem todos esses dados estão presentes na literatura para todas as espécies. Então, por isso, eu estou coletando alguns dados de coleção zoológica, na verdade, uma coleção zoológica até o momento, principalmente relacionado a investimento reprodutivo, que é a extração de massa gonadal e mensurar o peso, a massa corporal dos machos, para poder fazer tirar nessa medição do investimento reprodutivo de cada um dos machos das espécies que fazem parte da subfamília de Corfomantini. E também o que eu pretendo fazer, e aí parte desses dados virão de coleções zoológicas, aquelas espécies que não têm dado disposto na literatura sobre presença ou ausência de glândula sexualmente dimórfica, que é o que eu vou usar para saber essas espécies, para considerar essas espécies estão as espécies que têm corte, né, que apresentam corte, se elas estão passando, estão tendo interação, passando sinal químico, né, então eu vou utilizar a presença ou não dessas glândulas sexualmente dimórficas para poder considerar se a espécie está fazendo uso de sinal químico ou não durante a corte. Então, esses dados sobre presença ou ausência, né, de glândula sexualmente dimórfica nas espécies, também vou analisar a partir de bichos de coleções zoológicas ou daqueles que eu coletar em campo. As saídas de campo serão principalmente para poder coletar, no caso, indivíduos e também dados sobre a corte dos anúrios, até agora, da corte das espécies. Até agora, dado que não está presente na literatura, que eu consegui em campo, eu tenho de uma espécie que já é antiga, tem um tempo que eu tenho dado da corte de Boana semilineata, e esse ano eu fiz 2 coletas, uma em fevereiro e agora outra agora em novembro, e eu consegui dado de parte de corte de Buckermannoila, de Buckermannoila capra. Então, além dos dados de literatura, eu tenho dado agora de mais uma espécie, pelo menos. Né? Eu já tinha de uma e agora tenho de mais uma espécie, que não estava descrito na literatura, e que já sei agora que tem corte, que a corte é relativamente complexa, porque eu consegui esse dado de corte. Em relação às categorias que foram definidas, as de modo reprodutivo e de poliandria, elas foram elencadas de acordo com Zamudio e colaboradores de 2016, e principalmente porque elas são as principais características, né, para poder conseguir representar a diversidade de modos reprodutivos dentro da subfamília e também de comportamento de corte. Então, para análise dos dados, para fazer as inferências filogenéticas, como análises comparativas, transições com relações evolutivas, nós ainda faremos download dos dados de sequência de nucleotídeos do GenBank para todas as espécies de Corfomantini, para as quais eu tiver dados fenotípicos, ou seja, dos comportamentos de corte, né? E também estimaremos a filogenia das espécies de Corfomantini usando análises filogenéticas que forem mais adequadas dentro do nosso conjunto de dados. As análises, por exemplo, a análise de máxima verossimilhança, Bayesiana, mapeamento estocástico, e isso utilizando o software adequado, que ainda será definido. É isso, obrigada. Estão aí? Estamos aqui.